Olá, meus irmãos, seguidores de Cristo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Então, vamos para mais um tempo aqui de aprendizado sobre o Espírito Santo. Esse é o assunto que tá aqui dentro de mim, borbulhando para falar com vocês. E hoje eu quero falar sobre a comunhão, o que é a comunhão. E eu, além do versículo que eu sempre vou estar lendo, que é sobre a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, eu vi alguns outros versículos aqui e também o significado da palavra comunhão. Então vamos lá para mais esse vídeo, tá bom? E eu já quero me apresentar. Eu sou a Adriana e uma seguidora de Cristo como você, não sei se você é ou não é, mas eu acredito que se você chegou aqui é porque você é um seguidor de Cristo ou você já quer ser um seguidor de Cristo. Amém? O Senhor te trouxe até esse lugar, até esse vídeo. Nada é do nada, nada, não existe acaso, não existe coincidência ou cristocidência. É tudo, é a mão de Deus. É aquela mão invisível, sabe, que move. E é isso. E eu já quero convidar você, se inscreve no canal, deixa um like abençoado e compartilha com aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que também precisa ter comunhão com Jesus. E vamos lá para o tema do vídeo. Eu procurei aqui no Google o que significa a palavra comunhão e o Google me respondeu assim, ó. Comunhão é um ato ou efeito de comungar, conjunto de de pessoas que partilham as mesmas crenças, ideias, tendências, valores, etc. Participação conjunta com outrem, união. E a comunhão é isso que o Espírito Santo quer ter com você, uma comunhão, é um partilhar. Ele quer te contar algumas coisas, ele quer te dizer, olha, vai por aqui, olha, hoje faz isso aqui. Para quê? Para que você tenha uma vida abençoada, que você já comece a desfrutar da vida eterna. A vida é eterna, né, com Jesus. Então ela não vai começar quando você morrer, porque quando você morrer você só vai mudar, né? Você vai virar um espírito. O seu espírito vai retirar, Deus vai tirar o espírito de você. E o corpo, você sabe, o corpo volta para debaixo da terra, mas o seu espírito está vivo. Então vamos desfrutar disso hoje. E sabia que eu estava pensando sobre a comunhão do Espírito Santo? Isso é um grande presente. A comunhão do Espírito Santo é a comunhão com Deus. Entendeu? É muito profundo, é muito maravilhoso. Tem um versículo na Bíblia, vou ler dois aqui, que diz assim, ó, em Atos 2, o 47, não, o 42 e o 43, diz assim, ó. Não, o 41 e o 42, diz aqui. Então, os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. Glória a Deus! E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações, e sobreveio temor a toda a alma. E muitas maravilhas, eu estou lendo 43 também, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Olha o tanto de milagre aqui, só quando fala de comunhão. Porque quando a gente tem uma comunhão, é um relacionamento. Esse é o segredo para que o Senhor venha, para que o Espírito Santo sinta a vontade para receber, para descer sobre você o poder que ele tem, que é o poder de Deus. Amém? O Espírito Santo não é menor que Deus, não é menor que Jesus. Eles são os três. Você sabe aquele versículo que diz assim? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pois é. Ele estava lá, pensou, no dia que Deus criou a terra. E o Espírito de Deus, que é esse Espírito,
Você imagina você ter um relacionamento com Deus, perdão, tão íntimo? É isso que Deus quer com você. É que quando a gente fala, parece que, pelo menos pra mim, tá? Se você quiser comentar, você fica à vontade. Quando fala Deus, a gente pensa, nossa, mas parece que ele é tão grande, que ele está tão longe, né? E quando fala Jesus, Jesus esteve aqui depois de ressuscitado, ele apareceu e ele pode aparecer. Aparecer a hora que ele quiser, quando ele quiser, ele pode. Muita gente já viu Jesus. Eu já tive uma visão de Jesus no culto que eu estava. É bênção, é maravilhoso a roupa dele. O rosto eu não vi assim claramente, mas eu vi aquela pessoa e a roupa. Mas é um assunto para um outro vídeo. Vamos falar da comunhão do Espírito Santo hoje. Então a gente precisa entender, só um minuto. Então a gente precisa compreender que o Deus Espírito Santo, ele está aqui, ele está aí na sua casa, ele está aí onde você está. E ele quer, na verdade, que vocês se tornem um, você nele e ele em você. E aí você realmente, a gente vai ser transformado. Porque aí já não são as minhas mãos, já é a mão do Espírito Santo, já é a boca é ele falando. E que eu seja usada por ele aqui para abrir minha boca e ele encher e eu falar com você como se fosse o próprio Deus falando. E você, a sua boca, a nossa boca, precisa ser santificada. Amém? É assunto para um outro vídeo, vou falar muito sobre santidade, que o Senhor tem falado comigo muitas coisas. Então, a gente precisa compreender que ele quer ter comunhão. Hoje, como eu falei no outro vídeo, esse mundo corrido, essa coisa automática, essa geração de micro-ondas, né? De fazer uma comida em 3 minutos, misericórdia. Qual é o sabor de uma comida feita em 3 minutos? É só o Nissin, né? O Nissin que nojo. Não, Nissin que nojo não, que eu também gosto de Nissin. Mas é assim, não é a mesma coisa que você preparar algo que demora ali cozinhando e você sabe que vai sair uma refeição muito mais nutritiva e saudável. Então, a gente precisa ter tempo com o Espírito Santo, inclusive olhando por esse lado, para que o nosso espírito venha a ser nutrido. A gente precisa de tempo. Não é correndo, a gente precisa de comungar, sabe? Esse partir do pão, não, eu vou me relacionar com ele. E aí a minha vida vai ser transformada. Eu não sou a mesma Adriana, gente. Eu não sou. Aquela Adriana que talvez você que me conheça deve ter conhecido, acredite, ela morreu. Ela morreu já tem uns dias aí, já tem um tempo que ela morreu. Eu preciso ser outra pessoa para que eu venha experimentar uma novidade de vida. E você também precisa ser outra pessoa. A gente só vai ser outra pessoa se a gente deixar o Espírito Santo agir através de nós. Eu falo outra pessoa sendo usada por Deus e não pelo inimigo. Amém? Que fique bem claro. Que a gente deixe o Espírito Santo, que essa comunhão ela venha ser todo dia um pouco. Assim como você tem comunhão todo dia com seu esposo, você que mora ali com aquela pessoa, você tem pessoas que você mora junto, você tem comunhão, você dá bom dia, boa tarde, boa noite, serve ali a mesa para sua família, você tem comunhão com essas pessoas, como eu falei no outro vídeo, você conhece a voz. Se você tem 2 filhos, ou 3, ou 10, como minha mãe tem, eu tenho certeza que quem chamar mamãe, ela vai saber qual foi o filho que chamou ela. Pode ter certeza. Por quê? Porque ela já teve muita comunhão com cada um. Agora já estão adultos, né? Graças a Deus, cada um cuidando da sua vida e da sua família. Então, mas ela conhece, ela reconhece.
E é assim que a gente reconheça a voz do Espírito Santo, que é o próprio Deus, falando com você, amém? Falando ao seu coração. O meu pedido em nome de Jesus é que você tenha essa sede, essa fome de ter tempo para ter comunhão com o Espírito Santo, essa comunhão diária, assim como você tem com as pessoas que você ama. E eu creio, sabe? E eu acredito que a sua vida, ela vai mudar, ela vai ser transformada em nome de Jesus. E como eu li aqui em Atos, a comunhão é isso, é relacionamento. Olha, eles estavam ali alegres, eles receberam a palavra de Deus, eles foram batizados. E o Senhor acrescentou 3.000 almas. Oh, glória! Imagina você pregar a palavra e 3.000 almas converterem. É muito maravilhoso. Tem que ser algo movido pelo Espírito. E nós somos o recipiente, nós somos os odres novos em nome de Jesus, para que a gente venha receber o vinho novo do Espírito Santo. Receba em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Então a comunhão é isso, é relacionar todo dia, comungar todo dia em nome de Jesus. Que você se volte para esse entendimento e busque ter essa comunhão, principalmente se você chegou naquela fase sabe aquela fase que você vai tanto tempo para a igreja, mas que falta algo mudar na sua vida? Eu cheguei nessa fase de nem mais acreditar em Deus, porque eu dizia, cadê os milagres? Cadê os sinais e maravilhas? E olha o que diz aqui, como eu li. Diz aqui, ó, no 43. E sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Deus nos presenteou com o poder do Espírito Santo. Existem tantos versículos, né? Vou ter que fazer um vídeo para cada versículo, porque eu lembrei agora, descerá sobre ti o Espírito Santo, e depois eu lembrei também do outro que diz assim, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Então, os sinais e maravilhas são presentes do poder de Deus. Você só vai ver sinais e maravilhas em ambientes carregados com o poder de Deus. E você só vai ter o poder de Deus se você buscar comunhão com o Espírito Santo. Eu espero ter sido clara. O Senhor tem falado comigo demais e isso está borbulhando dentro de mim, então eu resolvi vir aqui compartilhar. Mas eu quero dizer para você, fique com Deus, e eu já quero desejar sobre a sua vida isso aqui, olha. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém? Hoje e sempre. Fique com Deus. Não esquece de conversar com o Espírito Santo ainda hoje, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.